Não sei bem se o. Quem? Nunca sei disposto do lugar. Fica quieto, eu. Assim tá bom? Tá bom. Mas acho que vais precisar de quem, né? Para se apoiar. Não. Eu sou já profissional nessa área. Bombei como câmara. Fiz curso de câmara legista. Camologista. O importante é o áudio. Deixa eu tomar Se mundo. ouvir. Deixa eu tomar do lado, deixa eu tomar do lado. Não, é só a pessoa que dá pra falar. Sim. Depende, não pode ser. Se tem que ver, Yeah. tem que ter a apresentação. Então, eu decidi começar a conversa de hoje a partir de uma pergunta. Quando vocês pensam em Deus, né, Bíblia, essas coisas, qual é o primeiro pensamento que vos vem sobre Deus? Quando nós pensamos em Deus, quais são as primeiras imagens assim? Será que, por causa de muita coisa que vocês já ouviram sobre Deus e tal, quando ouvem alguém com a Bíblia, o que é que vocês pensam? Me sinto alegre, papai. Ou o que é que vocês pensam ou sentem? Porque eu já vi pessoas que só de ver alguém com a Bíblia na mão para lhes falar, né, sobre a mensagem do Evangelho, eles fugiram. Quando ouço alguém a falar de Deus, me traz alegria. Sabendo que todo um dia vai mudar nesse mundo cheio de Cheio maldades. de desesperança, né? Sem Cheio de sentido. dor, Incertezas. choro. Yeah. Não, porque o que eu estava a falar assim, boa noite. Boa obrigado. noite. Então, algumas vezes o que aconteceu? Nós levantamos, eu mais alguns irmãos, né, fomos evangelizar, né? Pregar o evangelho. Alguns que encontramos em algumas casas, uns começaram a se levantar, outros foram. Por quê? Porque não queriam saber sobre Deus. E geralmente alguns irmãos ficam a criticar ou a julgar, a dizer, não, como é que é possível? E eu vejo que o mal não está totalmente neles. Muitas vezes está em nós que procuramos transmitir a palavra de Deus e às vezes não transmitimos conforme deve ser. Tem muita gente que já foi maltratada de alguma maneira pela religião e sente-se traumatizado ou aconteceu alguma coisa, sei lá, e acha que o problema está em Deus. E o que eu quero dizer é que o problema não está em Deus nem na Bíblia. Muitas vezes está em nós que transmitimos. Olha, eu vou vos falar uma coisa, tem pessoas que detestam mesmo. Quando você está a vir com a Bíblia, tipo é uma ameaça, porque primeiro, ou estava numa igreja que achou que não foi bem tratado, sabe? Ou abusaram da fé dela. Hoje em dia nós ouvimos nas notícias, tem pessoas que em nome de Deus já viram aquele pseudo-profeta que se chama profeta, ou sei lá que homem de Deus. Tinha até uma casa, né, onde ele ensinava e tal, ele era considerado já o líder. Mas o que então que aconteceu? Ele namorou muitas senhoras. Inclusive até engravidou muitas senhoras. E quando foram lá lhe falar, sabe, eles falaram o quê? Falou que disse, não, é um espírito que me disse para fazer. Tá. Existiam assim muitas mães que queriam fazer filhos e tal, ok? E eles põem aquele tipo de tratamento. Fala, não, você que está passando por essa situação, tem que fazer isso, fazem já jejuns, orações. E no meio daquelas orações, há quem inventa, né? Cria uma coisa assim. Passa muito no Fala Angola. Muita gente está sendo enganada em nome de Deus. É por isso que tem pessoas também que, quando vem alguém falar de Deus, a tendência é fugir. Mas o problema não é Deus, o problema não é a Bíblia. O problema é em quem lê, para entender. Por isso é que eu disse no início que, primeiro, o fim da Bíblia, ou seja, o centro da Bíblia é Jesus. Se alguém tiver a falar alguma coisa que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, então coloquem um X. Isso é muito, muito importante. Alguém falar, não, eu recebi a revelação de Deus, eu sinto que a irmã, não sei mais quantos. Não, se você... Primeiro, vamos procurar conhecer Jesus e o que ele ensinou. É fácil ver quem está a vir com má fé para nos enganar e quem está a vir com boa fé para nos ajudar e nos ensinar. Então, não é difícil.
Muitas vezes andamos com essas perguntas, mas como é que eu vou saber qual é a igreja verdadeira? Como é que eu vou me juntar aos irmãos que estão a falar bem, conforme deve ser da palavra de Deus? Como é que eu vou saber? Eu já disse, vamos saber através de quem? De Jesus e através do que Jesus ensinou. Jesus será que ensinou algumas coisas que algumas pessoas que vêm em nome de Deus para ensinar? Então Jesus é que é a nossa peneira, né? O nosso crivo. Não é, Priscila? Entendeu, Cassiano? Hã? Essa palavra não tem idade. Você vê, se alguém está vindo com Bíblia, você tem que ver como será que Jesus se pergunta, será que Jesus ensinou isso? Pois é, então é isso aí. Então, primeira coisa hoje, primeira reflexão hoje, encontra-se no livro de Gênesis. Depois vamos já chegar aí, vamos já falar isso. Já depois não entende. Há quem acha que de tanto, quanto mais barulho, mais Deus, né? Deus não é Deus de desordem nem de confusão. Muito bem. No encontro passado, né, ontem, falamos de quê? No primeiro dia, falamos que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus. De modo que sem Jesus não tem... Bíblia sem Jesus não tem graça. Depois, segundo dia, falamos sobre qual é a voz que devemos ouvir. Esse é o assunto principal. O resto são caudas que surgem na conversa, mas o tema principal são esses. E hoje, como não difere de outros dias, é importante, nós vamos entender muita coisa sobre Jesus, mas é importante entendermos Gênesis 1, 2 a 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Pronto, vou parar por aqui. O Evangelho, que é a boa nova de Deus, não começa com pecado. O Evangelho não começa com pecado. O Evangelho começa com o fato, com a verdade de que Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é o Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Isso é muito, mas muito importante, porque, não sei se vocês já notaram, há quem quando se fala sobre Deus, a primeira coisa que vem na mente dele é: Deus é santo, eu sou pecador, e se sou pecador, Deus vai condenar com o inferno. Então, tem muita gente que, quando fala-se sobre Deus, cria medo muitas vezes. Muita gente, quando vai para pregar, ele fala o quê? Começa do pecado, ele prega mais a condenação do que a graça de Deus. Então isso gera medo no coração das pessoas. E eu vou te falar uma coisa: Deus não quer que nossa relação com Ele seja baseada no medo. Vou repetir: Deus não quer que nossa relação com Ele seja por causa do medo. Não, eu vou fazer isso porque tenho medo da condenação, eu vou fazer isso porque senão vou no inferno, eu não vou fazer isso. E isso, Deus não quer essa relação. Deus quer uma relação baseada no amor. Uma relação baseada no fato de que Ele é Pai e eu sou filho. Uma relação baseada no quê? Na gratidão, no agradecimento. E o que nós estamos a falar, Deus é o Criador. Qual é a importância dessa mensagem? Como é que Deus é Criador? O que isso... Pronto, já sei. Você pode dizer, tá bom, já disseste, eu já leste. Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. O que isso tem a ver comigo? Primeiro, é que eu e você, nós, não viemos aqui por acaso. Não, mas e se eu for resultado de uma gravidez indesejada? Porque há aqueles casos, né? Os pais se encontraram, depois se deixaram, não tem mais nada a ver. Então a pessoa pode pensar, não, por causa do que aconteceu comigo, Deus não sabe da minha existência, Deus não sabe que eu nasci, ou seja, eu nasci fora do plano de Deus. Se Deus é Criador de todas as coisas e tudo que nele há, eu devo me ver como obra das mãos de Deus. Priscila, você tem que se ver como obra das mãos de Deus. Cassiano, você tem que se ver como obra das mãos de Deus.
Licinha, a Jo, Will, que todos nós, devemos nos ver como o quê? Como obras das mãos de Deus. E se eu sou obra das mãos de Deus... Essa apareceu bom. Não faz mal. E se eu sou obra das mãos de Deus, isso quer dizer que eu tenho um propósito. Minha vida cumpre um propósito. Sabe o que é propósito, né? Quando eu digo minha vida cumpre um propósito diante de Deus, quer dizer o quê? Minha vida cumpre um propósito. Cumpre um plano. Eu não estou aqui assim em vão. Então nós lemos. E criou Deus o céu e a terra. A primeira novidade do Evangelho, a primeira novidade da palavra de Deus é que Deus é o Criador de todas as coisas. E se Deus é o Criador de todas as coisas, quer dizer o quê? Que Deus fez todas as coisas. Que todas as coisas são obras das mãos de Deus. E que se Ele, Deus é bom, tudo que Ele fez é bom. Então devo me ver assim, tipo, há quem diz assim, não, o animal tal, esse, não, quem fez? É Deus. Há quem não, o mar não presta, porque tem um familiar que morreu no mar. Não, o mar está aí, é obra das mãos de Deus. Tanta pessoa que morreu lá também é obra das mãos de Deus. O que aconteceu? Não sabe nadar, foi lá, aconteceu alguma coisa, mas o mal não está no mar. Dá para entender? Sim. Então, não, o gato canta no teto, né? Gato chora no teto, e quando o gato está chorando no teto, não se mexe. Não, gato é um animal, obra das mãos de Deus. Agora, se por trás há um mal, aí se eu sou filho de Deus, então esse mal tem que se encontrar com Deus. Entendeu? Não sei se está um pouco mais leve. Não, agora está a perceber, né? Agora, vejam só. Deus é o Criador de todas as coisas. Eu sou obra das mãos de Deus. Quer dizer que eu fui feito por Deus. Nós fomos feitos por Deus. Eu sou obra das mãos de Deus. O que isso muda em mim? Que eu não estou aqui em vão, que minha vida cumpre um propósito diante de Deus. Que não importa como é que eu vim aqui nesse mundo, não importa as situações que eu passo, não importam os problemas ou as necessidades que eu passo, mas eu sei, uma coisa eu sei, que eu sou obra das mãos de Deus. Agora você diz assim, então se eu sou obra das mãos de Deus e que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, por que eu passo por essas situações? Se eu sou filho de Deus, por que acontece tantas coisas demais, tantas coisas mais, passa por dificuldade, problemas, coisas que achamos que não está relacionada a Deus? Assim está certo, velho? É. Acho que somos filhos de Deus, mas não estamos num mundo que Ele está a governar. Nós somos sujeitos a passar por esses... Papai, tudo que dá aqui no mundo que criou é Deus. Tudo que você vê. Não, não tem coisa que homem é que Tudo natural. é natural. Não, quando falamos de criou Deus o céu e a terra, tudo que é natural. Né? Papai, e se eu fazer uma pergunta, o papai não vai conseguir responder? É normal, o papai não sabe Papai, tudo. no mundo aqui, quando não existia mesmo nada, Deus existia. É. Deus ninguém fez fruto, não, Deus só apareceu do É o nada. que nós falamos aquele dia. Não precisa de nada para existir ou para ser. O que existe precisa de alguma coisa para se apoiar, para alimentar a sua existência. Deus não tem mãe nem pai. Deus é o seu próprio pai e a mãe. Deus é Deus. Deus é mistério, não se entende assim. Então, nós falamos que Deus é autoexistente, Ele existe. Nós é que viemos dele, ou seja, tudo que existe está nele.
tudo. Papa, Deus construiu o mundo em quantos dias? 7. Em 7 dias, mas esse dia não pode ser comparado com esses nossos dias de 24 horas. 24 horas. Diga. Deus quer? Deus como? Deus é espírito. Eu também me fiz essa pergunta. Deus como? Vão te encher de perguntas hoje. Calma aí, já entendeste a resposta da pergunta que você fez? Deus é espírito. Espírito é quê? Espírito é difícil. É difícil, mas entender? Deus não precisa de comer como nós. Mas não quer dizer que ele não pode comer. Deus, em Jesus, ele comeu. Né? Uma das coisas que ele mais gostava que a Bíblia fala é que é pão com peixe. Deus come peixe, come peixe. Mas Deus em Jesus, né? Deus comeu de comer. Pão com peixe. Deus em Jesus. Por quê? Porque ele se fez carne, como carne, precisava se alimentar. Come mesmo no certo? prato? Sim. Deus em Jesus, quando estava dentro de Jesus, Deus em Jesus. quando estava aqui na terra. Ah, quando Jesus estava aqui, comia peixe com pão. Ela fala coisas sobre Deus, fala que Deus é que fez os animais. Então, Filha, é isso que estamos a dizer. Deus fez os animais. Há quem diz assim, animal tal é impuro. Isso, não, uma coisa, se te faz mal, não come. Mas se te faz bem, podes comer normalmente. Meu sobrinho perguntaria antigo lá se Deus usa qual tipo de roupa. É tantas curiosidades que ele tem sobre Deus. Deus não veste. veste. Um veste. Veste. Deus não tem roupa. Vocês. É só o que vocês pensam sobre Deus. Eu estava a vos perguntar o que vocês pensam sobre Deus. Deus é espírito e como espírito, nós não podemos pensar assim, tipo, lhe colocar na nossa classe, do tipo, não, será que ele vê, será que ele come, será que ele... isso é relevante. Priscila, tens alguma coisa a dizer? Eu tenho. Mas entenderam qual é a importância de saber que Deus é o nosso Criador? Sim, eu entendi. Eu tenho uma dúvida. Porque tem questões muito básicas, tem questões... Taizinha! Eu tenho uma dúvida. Quando eu era criança, eu pensava que Deus é o sol. Quando se diz que Deus é o nosso sol, é uma figura, chama-se figura, metáfora. Não é que Deus é o sol, mas é para dizer que Deus, Jesus é o sol. Jesus é a luz do mundo, a luz que ilumina a todo homem que vem. Além da Bíblia e do Tivlado, ele também acho que aprende muito no boneco. O boneco vem ensinar Deus de uma forma, alguns bonecos muito estranhos. Tipo, ele aprendeu que Deus é sol. Os bonecos dizem que Deus é sol, é lua, é mar. Existe, e por isso é que temos que saber. Da outra vez eu disse assim que existe voz da cultura. Cultura é que é de uma sociedade. Aqui levantar, está à vontade, filho. Não. Quando diz que existe voz da cultura, quer dizer, existe voz dos hábitos e costumes de várias terras. Está entendendo, Xim? Eu tenho uma dúvida. Agora está interrompendo. Tá bom, eu tenho uma dúvida. É verdade que de dia é de Deus, de noite é de diabo? E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Então, o dia é composto pelo quê? Pelo dia e noite mesmo, né? Um dia, que completa um dia, sabe? Não tem parte escura e parte iluminada, sim. Mas tudo é feito por Deus. Agora, quando diz que Deus é luz e nele não há trevas, ou seja, Deus é clareza e nele não há escuridão. É uma linguagem figura. Sabe o que é uma figura? Não está a falar que quando é escuridão é do diabo, não tem nada a ver com isso. Quando se diz Deus é luz e nele não há trevas, quer dizer que Deus é luz, Deus é amor, Deus é paz, Deus é perdão, Deus é abraço, Deus é verdade, não é mentira. Deus é tudo aquilo que nos faz bem.
Podemos dizer assim. Agora, quando se diz que nele não há trevas, quer dizer o quê? Nele não há mentira, não há engano, não há frustração, não há... Podem imaginar tudo que faz mal a nós. É? Então é isso. Então não é para associar assim, senão você não vai andar à noite, vai falar, não, a noite é do diabo, está escuro, tem diabo, não tem nada a ver. Porque ainda que a luz do sol se apague, a luz de Deus sempre vai permanecer em nossos corações. Se nós deixarmos, se nós abrirmos os nossos corações, a luz da sua paz, a luz da sua alegria, a luz que lança fora todo medo, essa luz vai habitar em nossos corações. Você está a entender? Sim. Espero mesmo. Então, hoje, o assunto principal é este aqui. Que Deus é o Criador de todas as coisas. E o que isso muda em mim? Primeiro, quando eu estiver... Há uma coisa que me encoraja muito. Nós ouvimos muito sobre muitas coisas nos bonecos, que estão no mar, eu tenho sereia, eu tenho aqueles que são feiticeiros, estão no mar. A gente ouve muita coisa. Uns dizem, no mar tem cidade, não sei mais quantos demônios, se é verdade ou mentira. Eu não posso alimentar essas coisas na minha mente. Por quê? Porque houve um momento que eu nadei até lá assim no mar. Depois entrei, depois vi aquele pensamento, aí vai dar uma sensação de medo. Mas uma coisa que me confortou, não. O mar é o quê? É de Deus. Vocês sabiam que tem pessoas que às vezes sabem nadar, mas quando são atacadas por um pensamento negativo, se desconcentram e às vezes acabam afogados. Por quê? Porque não tinha algo em que eles acreditassem, que lhes desse força. Não tinha a palavra do Evangelho que desse força, aquela convicção. Tudo bem? E muitas vezes você está na escuridão por imaginar um monte de coisas que você já ouviu e viu na televisão. De repente, tua mente se desequilibra e daqui a pouco começas a ver coisas, né? Aqueles pesadelos, como aconteceu com o Will, que da outra vez acordou assustado, à noite estava a chorar, nos encontrou no quarto, porque não sei o que, Maria Sangrenta, não sei mais quanto, não sei se vocês já ouviram isso? Não, Maria não. Sangrenta, tipo um boneco, sei lá, sei o que, assassino, que fica tipo demônio, epa. Então são muitas coisas que atacam as mentes e a pessoa fica com aquela, foi necessário orar, porque também os demônios podem se apoderar com muita coisa que já estão na nossa cabeça. Ele sempre encontra, ele não vem só, às vezes ele encontra uma informação, alguma coisa que alimenta. Quando ele diz que ele se alimentará do pó da terra, quer dizer que ele vai se alimentar de muita coisa que nós alimentamos na nossa mente. Aquilo serve como porta de entrada, que é para ele se aproveitar. Então devemos ter muito cuidado com o que vamos encher a nossa mente. Não perceber? Há quem acredita mais nesses testemunhos dos bruxos, não sei o quê. Eu dou testemunho, cuidado com o cabelo. Você quando vai na barbearia, recolhe teu cabelo, não deixa lá, mesmo que puserem no lixo, porque tem bruxos que recolhem cabelo, vão levar na bruxaria, vão fazer não sei o quê, tem não sei o quê. Epa, eu sei que no nosso mundo muita coisa pode acontecer, só que não devemos alimentar, encher muito nossa mente com essas informações, mais do que da palavra de Deus. É? Está entendendo, gente? Há quem, se você falar, Deus é o Criador de todas as coisas. Mas se vir alguém assim que foi bruxo contar um testemunho, como é que ele fazia feitiço, como é que eles ficam assim. Não, enchem mais a mente deles com aquilo. Mas a palavra dele tem muita coisa que está aqui dentro. Você não vê isso tudo quando vai falar como você diz, não. No princípio Deus criou o céu e a terra e tudo mais. Você não se pergunta o que isso tem a ver. Porque depois essa reflexão de hoje vai também atingir aquela que diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus fez o homem para ser como ele, para partilhar de seu ser, do que ele é e do que ele tem
conosco. Só que nós, em algum momento, nos desviamos, caímos em pecado. Próximo vamos falar sobre como que Deus criou o homem. Deus criou o homem. Já estão cansados também, né? Não. Não? Porque eu quero falar, Deus criou o homem e criou o homem em... Desculpa, tem diferentes estados. Tem estado, no estado filho, o homem no estado normal, estado humano, né? É o corpo era glorioso e era... Como é que eu posso dizer? Não foi feito com o propósito de ter doença, dessas coisas. E o homem teria o poder de andar sobre as águas, entender a linguagem dos animais. Vai perceber, Priscila? Sim. O homem, conforme Deus fez, depois de dormir e acordar, não teria mau hálito. Você acha que Deus nos fez assim? Mau hálito, tem que escovar? Não. Porque temos corpo brilhante, glorioso, dizem alguns estudiosos. Vem, filha, vem. Tá vendo, papá? Opa. Já. Não teria assim, mau hálito, essas coisas, vem, filha. Filha, pronto. Já. Coisas para você, se hoje não te deu a cabeça, Deus não sei o que, não. Deus não nos fez assim. E nossa inteligência, tem muita coisa que não levaria você a estudar muitos anos para entender, porque temos uma capacidade mental muito alta e a ciência e a tecnologia teriam se desenvolvido muito mais rápido. E Deus fez o homem do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, assim o coração, em termos de sentimentos, tinha sentimentos saudáveis, sentimentos de alegria, sentimentos de paz, Então, vamos falar isso no próximo, que esse também é uma matéria muito interessante. Fiquem com isso, ninguém mais vos engana, não, você não pode comer isso, não, tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, tudo nos pertence. Agora eu que vou saber o que posso comer ou não. Agora, se eu sou obra das mãos de Deus, eu tenho meu valor aqui na terra. Eu tenho um propósito, Deus tem um plano para a minha vida. É por isso que se Deus me fez, eu tenho um propósito, como é que eu vou viver a minha vida como obra das mãos de Deus? Tá vendo? Se eu não estou aqui em vão, eu não nasci em vão, assim, tipo um bicho aqui. Não. Eu devo saber me dar o devido valor. E as pessoas que estão ao meu redor também devem reconhecer o meu valor, certo? Então não importa quantas vezes as pessoas mostraram que nós não podemos, porque tem pessoas que só querem nos criticar e não conseguem ver o bem que nós podemos fazer. E de tanto receber críticas, muitas vezes no trabalho, no emprego, na escola, os bullying, os abusos, muitas vezes que nós passamos, nos traz uma tristeza e nos faz pensar que nós não somos nada, nos faz pensar que nós não podemos nada e baixa a nossa autoestima. Já vamos falar sobre autoestima, né? Você fica muito vergonhosa, tímida, acha que não pode nada. Então saiba, eu, você, todos nós somos obras das mãos de Deus. Pois essa é a reflexão de hoje. Espero que Deus... A reflexão de hoje é que nós somos criações de Deus é que criou tudo. Alguém responde. Nós somos criações de Deus nos criou para com bons propósitos, boas coisas. Que nós somos criação de Deus nos criou com bom propósito. Diga? Que nós somos a criação de Deus nos criou com um bom propósito. Deus nos criou com um propósito e todos os propósitos ou os planos que Deus tem para nós são sempre bons e maravilhosos. E que não devemos deixar que outras pessoas, a opinião das outras pessoas, principalmente as opiniões negativas, pessoas que são, claro, não tem pessoa que quer nosso bem, nos passa uma crítica, mas é uma crítica que vai nos ajudar a refletir para melhorar. Mas há quem só quer baixar nossa autoestima. Então, como filhos de Deus, como obra das mãos de Deus, devemos também aprender a nos dar o devido valor. Quem sabe que é obra das mãos de Deus não se deixa ser abusada por qualquer homem.
Quem se vê como obra das mãos de Deus, não se vê, né? Não admite passar por certas coisas. É isso que eu estou a dizer. Atenção, não importa a família que nós nascemos, se é pobre ou rica, se é que... Não falar isso, não lamento, não dizer assim, não. Se eu nascesse naquelas famílias que tem isso, não. Porque nenhuma coisa pode preencher o vazio de Deus em nós, senão o próprio Deus. Mas mais à frente nós vamos falar, tem alguém, que é Salomão, tentou de tudo para ver o que é preencher a alma dele. Não encontrou nada não fez sentido. Experimentou em festa, experimentou ter muito dinheiro e gastar no que ele quisesse, e ter muitas mulheres, investir em festas, em artes, em ciências, e na bebedice. Mas ele fez isso porque ele disse, se você ler para ouvir, você vai ver. Ele disse que ele não encontrou sentido em nada do que ele fez. Muitas vezes quando estamos na carência, não temos nada, pensamos que quem tem está melhor do que nós. Não, o que vai definir se nós somos melhores ou não é o que temos ou deixamos de ter. É o vazio que Deus preenche em nós. Vocês nunca notaram que vocês desejavam tanto ver uma coisa, ouvir uma coisa, mas depois de que mais tarde perdeu já a graça? Queriam comer tanto alguma coisa, depois chegaram, comeram, foi bom, não sei mais quando, mas também se vocês permanecerem comerem toda hora aquilo, vai aborrecer. Mas Deus não é assim. Às vezes minha igreja me fala, amor, compra isso, eu quero tanto isso. Depois de conseguir, às vezes nem usa. Então, só Deus pode preencher o vazio que é em nós. Só Deus. Nós abrimos esse espaço, né, para dar mesmo essa oportunidade. Não, mas uma reflexão de hoje, valeu mesmo. Estamos aí nessa simplicidade porque nós não queremos correr e para nós entender. Priscila, fala. Nenhuma dúvida? Além do que você falou, o que mais que você entendeu? Que Deus é o Criador da terra e do céu. Você vai entender. Se alguém chegar e te falar assim, olha, aquele animal é imune e é diabólico, o que você diria? Não faz uma ideia porque esse animal foi criado por Deus. Então, tá vendo como é que é essa visão? É um pequeno texto, mas que por trás tem muita coisa. Porque há quem ouviu muitas histórias, muito que, conforme eu já disse, e vê com medo uma coisa. Por exemplo, quando eu digo, você sabe, até o demônio é obra das mãos de Deus. Ou seja, não é demônio que é obra das mãos de Deus. Todos os anjos são obra da mão de Deus. Mas os anjos se tornaram demônios. Mas todos eles ainda estão debaixo de Deus. Isso é que eu não devo ter medo. Tive lá de viver uma pergunta na cabeça. Gosto. Não, é mais dúvida. Tive lá de como o professor disse assim, quando nós dormimos com uma roupa assim que devem descer, os anjos que nos controlam de noite fogem. Não necessariamente. Eu pessoalmente não. Por exemplo, vamos ver onde é que a gente encontra isso na Bíblia. Porque isso pode ser só meu pensamento, pode ser só pensamento do que mais. Os anjos caídos, eles tentam de tudo para entrar no nosso mundo, influenciar os homens a usar mal, a interpretar mal quando vem uma mulher que... Não, mas eu já orei, por exemplo, não orei num como um ritual, não porque estava nu, mas senti em meu coração que vou orar. Aí tem que ir procurar roupa, não, os anjos são espíritos. Anjos são espíritos. Há quem acha que não, os anjos vão se sentir assim tímidos. Não precisa pensar assim. Só acho... Anjo, de que cor? Rosa?
Anjo? É isso que eu Filha, pensava. anjo branco, anjo preto, Eu anjo... prefiro anjo preto assustador. Eu prefiro anjo. Mas quando pensa no anjo, pensa sempre em anjo branco, assim, né? Porque, Deve ter anjo rosa. não sei. Mas isso é irrelevante, não importa. Estudei sobre os anjos na Porque Bíblia. sobre as... Tem anjo rosa. Anjos não são como nós pensamos que são. Yeah. Você pensa, porque a Bíblia aponta mais para a questão do coração, assim, não pensem muito no que, porque todas as cores são cores de beleza em Deus. Então entender? Todas as cores são cores de beleza em Deus, não importa ser preto, não importa ser aqui. Não. Há quem diz assim, preto é do diabo, branco é de Deus. Não, isso é disso. Yeah. Vamos terminar, né? Hoje não tens pergunta? Não, nós queria só falar que acabei com algumas superstições que eu tinha sobre a pergunta do Wilker sobre a noite ser do diabo também, algo mesmo que eu pensava isso. Não, vamos olhar, tudo é de Deus. Yeah. Vamos pensar assim. Vamos pensar assim, porque é isso que a palavra de Deus diz. Yeah. Quando Deus está passando, eu digo assim, Deus, tudo é teu, o que está fora de ti? Quando acontece alguma coisa comigo, eu disse, aquilo que eu não tá sob meu controle, eu digo, Deus, é contigo. Nós não temos controle sobre tudo. Yeah. Não temos. Yeah. Acabou, filha. Outro dia, depois da manhã tem mais, já? Depois da manhã também. Depois da manhã vai ser sábado. Yeah. Sábado, esse irmão não vai estar aqui. Não vai estar, né? Que eu? Vai estar. Tarei. Yeah. Sábado estamos aqui, depois da manhã, Aí vai estar sábado. às mesmas horas. Olha, tem muita coisa para que nos só que eu não posso entrar em certas coisas sem primeiro Consultar. essas coisas básicas, né? Yeah. Vlad, sobre os anjos também gostaria que o Vlad consultasse sobre os anjos. Porque eu li que os anjos não são assim, não têm um corpo espiritual como nós e asas. Não são nada disso. Alguns são assim, alguns outros são só olhos com asas. Outros são, acho que é uma visão de alguém na Bíblia, até em Apocalipse. Não. Bom, isso aqui, quando leres a Bíblia, foca-te mais, porque características físicas não são tão relevantes. Eu pessoalmente não gosto de alimentar muito o meu tempo nas características físicas, porque não acabam produzindo muita coisa naquilo que é essencial. Eu comentei características físicas, isso deixo para cada um, né? Mas cada um pesquisar e tudo mais. Mas características dos anjos. Eu geralmente quando penso em anjo, eu penso mesmo assim, conforme a Bíblia descreve. Asas, pés, cabeça. Mas não é muito relevante. Então, essa era só para ver, para fazer o Tevlado que lê sobre os anjos. Pensava ser esse que o Tevlado explicou, mas não é assim como nós pensamos que é. Não, é indiferente isso. Mas não é algo que É indiferente. É indiferente. eu só mais gosto de saber para me alertar. Porque eu acho que o capitalismo nos trouxe muita coisa na mente. E devemos saber na verdade como é que as coisas são. É irrelevante. Opa, a marca da besta existe. Diga? A marca da besta existe. E Tevlado, minha dúvida. Mas estava a esperar um momento sobre isso. Sei. A marca da besta existe, mas a marca da besta, nós muitas vezes nos concentramos nas marcas. Não, esse símbolo aqui é do diabo, esse símbolo aqui, já ouviram falar, né? Essa aqui eu sei que nem do diabo, essa é I love you, no que? Na linguagem, no inglês, linguagem gestuais para os mudos, te amo, fazem assim. Essa aqui não é linguagem. Não, mas há quem também usa isso por causa do chifre. Do chifre. Essa aqui. No bico do moço, que também Sim, há uns que dizem que tem pato. A maioria dos jogadores usa muito isso, não são do que. Mas atenção, isso é muito importante que eu vou falar aqui agora. Tem muita gente que não faz isso
não faz nenhum símbolo, não faz nada, mas carrega o sinal da besta. Como é que alguém vai carregar o sinal da besta? Porque carrega o prazer do mal no coração. Essa é a grande marca da besta. Tem pessoas que se tatuaram 666, mas carregam amor, misericórdia, compaixão. Quando alguém está passando mal, eles sentem como se fossem elas, conseguem fazer alguma coisa. São boa gente. Mas tem aquele sinal e... Só que pronto, às vezes foi no momento de ignorância que ele se colocou e tal, não sabia. Mas a maior parte das coisas que valem em Deus são produzidas no coração. Sobre... O avião está passando. Música de não sei o quê, eu não faço não sei o quê, eu não faço isso, eu não tenho nenhuma tatuagem. Só que a marca da besta está carregada no seu pensamento e no seu coração. Isso é que eu disse, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós alimentamos para a nossa mente e para o nosso coração. Porque aquilo que você habitua a tua alma é aquilo que você vai se tornar. Tá vendo? Talvez acabei já começo mais uma vez minha superstição. Então tem pessoas que não é muita tatuagem, isso aqui não é que tem muitos de nós ainda crentes também que pensamos assim, nessa aqui que tem muita tatuagem, isso aqui. Às vezes vimos um irmão cantor, canta da boa música sobre Deus, só que como tem tatuagem, outro lançou o cabelo, isso aqui, tudo a ver? Mas há muita superstição mesmo no meio evangélico, há muita superstição. Eu ainda, teve lado, ainda acho... É pecador. Fazer tatuagem é pecador. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração. Mais à frente nós vamos falar sobre isso, sobre o que Jesus ensinou. Acho que superstição também contribui muito para muita gente se afastar da palavra de Deus. Muito. Porque se você pensar mesmo você lendo a Bíblia, só que por causa do peso da superstição acaba não entendendo. Mas hoje não já leu muito hoje. Você já vou dormir. Vem mais surpresas na frente, vem mais surpresas. Cara, surpresas assim como diz Mateus, não, acho que Mateus 6,36, cada manhã com suas surpresas. Cada dia carrega o seu próprio mal, né? Sim. Mas vamos esperar depois de amanhã, ainda é em Gênesis. Tive lado bom de matar as dúvidas biblicamente. Deus abençoe, vamos orar. Obrigado. A oração não precisa gravar, né? A oração não precisa gravar. Você pode gravar como não? Diga. Festejar carnaval é pecador. Festejar carnaval. Esses aviões que estão a passar, a pessoa quando está a falar, os aviões não estão a passar, tem que lhe deixar cair para lhe dar porrada mesmo, vá assim, vamos alejar. Você sabia que lá aí no avião tem pessoas que estão a viajar e que se o avião cair, não vão morrer muita gente. Imagina se você estivesse lá no avião, gostaria que alguém pensasse assim da tua maneira. Não, mas se você estivesse lá, gostaria que o avião caísse. Porque escureceu. Filha, não, olha, tem coisas. Também tem os aviões. Essa vida vamos deixar para outro dia, né? Carnaval. Opa, o pastor ali, o quê? O pastor não sei, Papa, ele vive onde? No Vaticano. De verdade, não considero o Papa, me desculpa se é uma ignorância, não lhe considero nem um pouco. Ele aprovou o que a Bíblia diz ser errado. Papa Francisco. O tal italiano não lhe considero nenhum. É católico. A Bíblia diz que o homem não pode se envolver com homem, coisas e tal, mas ele aprovou casamento desse tipo de quê? Eu tenho uma forma de ver isso. Eu entendi muito bem o que ele... Até houve uma conversa lá no grupo do WhatsApp sobre isso.
Mas mais à frente que vamos falar, ou manda aí no chat, né? São questões muito delicadas.